Sim. Olá, pessoal. Professora Tayana, aqui o professor Roberval, né? Vamos começar mais uma videoaula do nosso canal, como diria o meu menino, né? Então, a gente vai ter uma aula hoje sobre a Unity, uma aula prática, né? Onde vamos inserir alguns Game Objects num projeto novo que vamos fazer. E mexendo com algumas características de física, de colisões. Já tiveram uma introdução sobre o assunto com a professora, já brincaram um pouquinho. A gente vai aprofundar um pouquinho mais e aprender a setar também algumas coisas no inspetor de objetos. Mas vamos carregar a nossa apresentação aqui, que aí fica mais fácil para a gente conversar. Deixa eu ver onde é que eu tenho que clicar aqui. Compartilhar a tela. Tela cheia. Ali. Compartilhamento funcionando já? Acredito eu. Sim, funcionando. Então tá, vamos fazer a apresentação aí. Tá, me ajuda aí para ver se está aparecendo certinho aí. Tá ok, né? Apresentação de slide, né? Tá tudo ok. Então tá. Então, pessoal, na aula de hoje, então, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre os conhecimentos de física nos Game Objects, né? Da nossa Game Engine. Vamos aprimorar alguns controles, trabalhar em cima de colisões e vamos até a personalização do Inspector, né? Sobre a Unity UI aqui, esse é um conteúdo que vamos ver se a gente consegue alcançar na aula de hoje. Acredito que ele deva ficar para a próxima aula, tá ok? Deixa eu só silenciar aqui o... Bom, vamos lá. Uma coisa que eu costumo falar sempre como vocês estão com uma ferramenta nova, é importante vocês terem algum suporte quando se necessita fazer alguma codificação que vocês não estão acostumados, com alguma característica nova da ferramenta. E a documentação da Unity ela é bem interessante, bem completa, né? Nesse slide aqui vocês têm o link aqui para a documentação. Pode usar em português aí, né? Quem tem o inglês aí, bom, pode trabalhar em cima dele. E aí você tem aqui dividido, né? Por exemplo, a física dos elementos, ó. Né? Então, visão geral da física, colisores, né? Só dando um exemplo aqui. Então, ele tem um texto bem interessante e é bem esclarecedor, é uma ferramenta bem interessante para quem está começando com o desenvolvimento. E eu acho que é algo que vocês vão fazer uso, né? A gente se acostuma, hoje em dia, a trabalhar muito com vídeos que a gente acaba pegando, né? Se você pegar YouTube, essas ferramentas de auxílio que a gente tem, você tem, né, vários profissionais ensinando a fazer características que às vezes vocês estão com alguma dificuldade ou têm interesse em desenvolver. Então eu acabo sempre trabalhando com as duas coisas. Às vezes quando eu preciso fazer alguma coisa que eu não consigo fazer pelo conhecimento já adquirido, a gente vai na documentação, olha um pouco, às vezes assiste algum vídeo, então é uma ferramenta interessante e importante para vocês fazerem uso, tá? Então tem um slidezinho aí mais ou menos direcionando para a documentação. Aqui, como a gente já falou no primeiro encontro que a gente fez síncrono, nós vamos trabalhar com o desenvolvimento de um jogo, a gente vai trabalhar as características desse jogo, física, as movimentações, todas as características do jogo, elas vão ser feitas em 2D, até porque saímos de um nível de conhecimento zero na ferramenta, né? Mas até começarmos a desenvolver esse jogo, nós vamos brincar com um projeto em 3D. Então, hoje eu vou criar um projetinho em 3D para a gente poder fazer algumas brincadeirinhas aí na ferramenta, tá? Bom, vamos começar trabalhando em física dos objetos. Vocês podem sentir alguma dificuldade pequena, assim, de adaptação em função do que eu vou mostrar e o que vocês vão fazer nas máquinas de vocês, porque na minha máquina eu estou com uma versão da Unity um pouquinho mais atrasada, tá? Tudo que eu faço, vocês vão ter condições de fazer, nas versões mais novas tem,
mas mudou um pouquinho, algum menu pode ser que seja um pouquinho diferente, a gente já notou isso. Eu ainda não instalei a versão mais nova, vou continuar com essa versão que eu tenho aqui, mas vocês vão conseguir trabalhar normalmente nas versões que vocês têm aí, né? Eu já estava conversando com a professora Tayana anteriormente, e a gente já tinha identificado esse probleminha de versão aí, né? Até a gente começar o desenvolvimento do jogo especificamente, eu já vou ter instalado a versão mais nova, e daí no jogo a gente já trabalha com a mesma versão para facilitar o trabalho de vocês, ok? O professor Roberval, mas o que muda são poucas coisas, é mais na questão, a interface, mesmo as cores, enfim, que o layout ali que dá uma mudada, mas os itens ali de cada view tá tudo igualzinho praticamente. Uhum. Pode ser que eu não testei ainda algumas coisas, mas pode ser que eles tenham adicionado alguma característica diferente, né? Algum atributo diferente em algum tipo de game object. Mas, assim, as características que a gente trabalha, eles não vão mexer, porque são características elementares, essenciais, e eles não vão ter mexido, mas pode ter adicionado alguma coisa a mais, né, Thay? Pode ser, mas eu não conferi também. É. Bom, então vocês já mexeram um pouquinho na última aula, então o Rigibody é o componente, né? Desculpa, que quando a gente insere em um game object, a gente habilita as forças da física para atuarem sobre esse objeto, né? E aí, o Rigibody, como um componente dentro do game object, ele possui uma série de propriedades, né? Então, de características, que permite que a gente consiga interagir com as forças que vão agir sobre esse objeto e fazer algumas setagens também, né? Então, eu vou alternar aqui para Unity. Deixa eu ver se eu já tenho ela aberta. Eu acho que eu não tenho ainda. Muito tempo depois. Não, a minha tem que estar rapidinho. Então, o Unity Hub aqui. Eu vou criar um novo projeto. Isso aqui é uma coisa que mudou, né? Na versão nova tem muito mais opções, né? Eu vou usar aqui, vocês vão ver que é um projeto 3D simples, como vocês têm aí. Então, selecionei aqui, vou botar o nome para o projeto. Primeira. Não, vou botar o número da aula de hoje. Aula 3, né, Thay? Isso. E deixa eu alterar o local que eu vou salvar isso daqui. Para mim poder me achar depois, né? Deixa ele criar o projeto aqui e aí a gente já vai trabalhando em cima de um exemplo que fica mais fácil, né? Hoje vai ser uma aula curta, uma aula de apenas 3 ou 4 horas, né, Tayana? Ah, sim, super de boa. Pessoal, vocês nem vão cansar. O professor Beval fala bem pouquinho, né? A pessoa Aham. nem é de falar muito. Notaram já pela primeira aula, né? Vamos lá, vamos continuar, tá? Lá, pessoal, então, a gente teve que fazer um cortezinho, aí a gente demorou um pouquinho para carregar, né? Então, aqui a gente está com o projeto criado. Aí, óbvio, o interessante é você botar no layout que você acha interessante, né? Eu costumo separar algumas coisas aqui, né? Ó, eu tiro o game, coloco para o lado, para mim ter a tela do jogo e a tela do projeto uma ao lado da outra. O console também eu acabo colocando para o lado ali, né? A hierarquia do projeto também trago aqui para baixo. Mas é uma questão de gosto de cada um, né? Eu acabo trabalhando com esse layout aqui, ó. Tá? Né? Eu coloco aqui para ficar com os assets do meu projeto. Aqui uma estrutura hierárquica, o projeto em si, que é a hierarquia dos componentes, e aqui o console que vai acabar nos dando alguns resultados. Então eu acabo trabalhando dessa forma aqui. Você pode também vir ali e, se você quiser salvar esse layout, nos laboratórios lá na instituição,
a gente acaba salvando o layout, por quê? Porque a gente tem Deep Freeze instalado lá, e aí tudo que é feito, quando a máquina é reiniciada, essas configurações se perdem, né? E aí, para eles não terem que fazer essa setagem todo dia, a gente salva o layout em um arquivo, lá numa pasta que não tem o seu conteúdo excluído automaticamente, e quando eles carregam de volta, eles vão para um load, layout from file aí, né? Tá. Mas, basicamente, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse projeto aqui, vou inserir alguns game objects aqui, eu vou inserir um plano, tá? Relembrando a questão da câmera, né? Que aí você sempre tem o objeto na frente do ângulo de visão da câmera, né? Se você acaba trazendo esse cara para trás da câmera, lá, ó, ele acaba não aparecendo para o usuário, né? Então tem essas questões só que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Então é só inserir um plano aqui, vou inserir alguns game objects, eu vou botar aqui uma esfera, um pouquinho para lá, e vou inserir também um cilindro. Só para a gente poder fazer algumas brincadeirinhas aí, né? Tá? Na última aula, a Tayana já conversou um pouco com vocês sobre algumas características dos componentes aí do Game Object, né? Então, você pode trabalhar aí as questões de renderização, de materials, né? Se pegar, você tem materiais diferentes ali, você tem características que você pode estar mexendo aí, né? Em cima do material que você vai botar, ó, por exemplo, botar esse cara assim, deixa eu pegar esse aqui e botar uma outra coisa. Então você pode ir mexendo como color também. Você pode pegar lá do Asset Store, né, da ferramenta e fazer o download de texturas, né, de materials para você botar. Então, isso aí é uma questão de você dar uma brincada, são atributos bem intuitivos, né? Você baixa lá da loja de assets, ou pega da internet também, importa para dentro do projeto, você arrasta para dentro, e aí você pode estar tá mudando as características, né? Hoje não vou mexer muito com essas características de visuais agora no momento, mas aí isso aí fica para vocês brincarem aí em um momento que a gente tem uma aula síncrona e a gente pode tá conversando também sobre esses elementos sem nenhum problema, tá? Então, eu inseri aqui 3 Game Objects. Se vocês notarem, a gente tem isso já na cena, né? Então, na cena eu tenho a câmera principal que ele colocou, eu tenho a questão da iluminação, né? Que já vem automático. E eu posso, obviamente, inserir iluminações diferentes, trocar ângulo de iluminação, eu posso trocar as questões de câmera, né? Você já deve ter jogado algum jogo que você consegue, com alguma tecla de função, alternar a função de câmera, né? Por exemplo, um jogo que tem, sei lá, um carrinho, você pode ver de cima ou de dentro do carrinho, ou olhando lateralmente. Isso, na verdade, só se muda a câmera que está trazendo a imagem para a gente. No nosso caso, a gente tem uma câmera, uma cena simples aqui, e aí a gente não vai ter esse tipo de problema nesse momento agora. Duas coisas que são muito importantes quando do desenvolvimento do jogo são uma é a questão das características de programação orientada a objeto, né? Então, encapsulamento, polimorfismo, as questões de herança, né? Os pilares da programação orientada a objeto, se encontram na ferramenta. A gente vai realmente
não na aula de hoje, né? Hoje nós vamos ter uma preocupação muito baixa com orientação a objeto, né? Mas é para realmente a gente ter um contato com a ferramenta e quando a gente começar a desenvolver o jogo especificamente, e aí nós vamos obedecer aos princípios da programação orientada a objeto. E uma outra característica é que sempre que a gente, decide por desenvolver um aplicativo novo, é muito comum que a gente defina qual é o modelo arquitetural que você vai usar para implementar, para desenvolver esse aplicativo, né? Por exemplo, quem trabalha com programação para web já deve ter, em algum momento, batido com o modelo arquitetural MVC, né? Que é dividido em camadas lá, né? Model, View, Controller. Mas existem diversos outros modelos arquiteturais, né? Orientados a componentes, temos outros modelos arquiteturais. Eu gosto muito do modelo MVC pela questão da divisão de responsabilidades, né? E aqui para o jogo eu acho isso bastante interessante. Então, para o desenvolvimento do nosso jogo, a partir da próxima aula, nós vamos criar um projeto novo, vai ser em 2D, vamos criar todo um modelo arquitetural, então a gente mexe na estrutura de pastas aqui para ficar uma organização que a gente consiga visualizar o MVC, né? E aí também, nessa divisão de pastas, a gente cria lá uma pasta para os assets, né? Os nossos ativos do jogo, outra pasta, desculpa, para os nossos scripts, e aí nessa pasta de scripts é que a gente vai realmente implementar o modelo arquitetural MVC na construção das classes dos scripts. Tá? Então, aqui nós temos dois Game Objects, a gente tem aqui uma esfera e um cilindro, não troquei os nomes deles, eles continuam com os nomes originais, né? Mas é importante que a gente saiba que eles estão aqui, que a gente em algum momento vai renomear eles, principalmente quando começar a criar algo mais estruturado, né? Hoje é um momento mais de interação básica, Oh, meu Deus do céu. Descontração. Tá travando o neurônio central hoje. Então, aqui, nessas nossas cenas aqui, a gente tem uma cena aqui, né? É interessante... Deixa eu trocar só a ordem desse cara para cá. Aqui nos nossos assets, eu posso assim, mexer um pouquinho só na estrutura para ficar mais organizada, botar os scripts aqui, né? Então, pelo menos isso, porque a gente vai ter scripts hoje aqui, aí fica as cenas ali, os scripts aqui. Quando a gente for desenvolver o jogo, a gente ainda vai criar mais uma pastinha aqui que vai ser as sprites, né? Os elementos gráficos que a gente vai trabalhar no jogo. E aí fica uma estrutura bem organizadinha. É importante a gente se atentar à questão do modelo arquitetural e da orientação a objeto pela questão da escalabilidade do jogo. Né? Obviamente, nós vamos desenvolver uma fase com todas as funcionalidades e características, mas um jogo geralmente é composto por N fases, e geralmente cada fase é uma cena, né? E se você não faz isso de uma forma organizada, que você consiga aproveitar o máximo da orientação a objeto, né? do reuso de componentes, fica muito difícil para você escalar um jogo desse, né? Então, por isso que é bem importante, mesmo a gente desenvolvendo um jogo pequeno, já entender essas características, porque a gente não está fazendo um treinamento para desenvolver esse jogo específico, mas para sim, para que vocês conheçam a ferramenta e que consigam desenvolver de forma organizada e usando as técnicas corretas. Então, aqui em scripts, eu vou criar um script novo, create script, e aí quando a gente fala na criação de script, nós podemos utilizar algumas linguagens que ele nos permite criar, né, para a escrita desses códigos. Na grande maioria dos casos, o pessoal acaba escrevendo isso em C Sharp, e a gente vai realmente escrever esse script em C Sharp, então create C Sharp script. E aqui tem uma característica que é importante a gente falar um pouquinho sobre ela, é que assim, a grande maioria das classes que você cria aqui na Unity, né, em C Sharp, eles herdam características de uma superclasse elementar, que é MonoBehavior, né? E aí toda classe que já herda dela,
ela já traz características intrínsecas a essa classe. Quando você cria a classe aqui, como eu criei aqui o novo script, você vai notar que ele está com um nome padrão ali, está esperando que você faça a alteração do nome dessa classe. Preciso fazer agora? Ah, não preciso, eu posso deixar ela assim, vou dar o duplo clique nela e faço a alteração, faço. Mas às vezes ele perde a sincronia entre o nome que fica explícito na escrita da classe e o arquivo em disco. Então, eu sempre costumo dizer, quando você for criar os scripts, já tem em mente o que você quer fazer, para quando ele chegar nesse processo aqui, ó, você já fazer a renomenclatura dela, né? Fazer o rename da classe aqui, para ele já alterar dentro dela, você não ter problema. Então, eu vou botar aqui, ó, um nome de brincadeira, script movimenta, tá? Então, eu já alterei o nome aqui. Se você notar aqui do lado, ó, aí ele já alterou no nome da classe, ó. Public Class Script Movimenta. Não sei se tá ok, tá aparecendo aí, né, Thay? Sim, está aparecendo. Tá. Então, você vai ter no seu projeto, provavelmente, vários scripts ali, né, na sua pasta, e aí, à medida que você clica no script, ele faz uma rápida apresentação aqui ao lado, ó, que você consegue ver o que está na tua classe. A nossa classe está em branco, por enquanto, né? Ela tem os dois métodos principais que a gente acaba trabalhando, que é o Start e o Update, né? O Start é aquele método que é carregado uma vez só quando o objeto é carregado, né? Com o seu componente dentro. E o Update é aquele objeto que é carregado N vezes, dependendo do número de quadros que está para atualização, né? A gente até falou um pouquinho sobre isso, que alguns desenvolvedores acabam utilizando o Fixed Update, que é semelhante ao Update, porém, ele permite que você defina a quantidade de quadros que ele usa para fazer, né, ou de segundos, para ele fazer essa releitura do método. Isso é importante quando a gente for trabalhar numa escala profissional, porque muitas vezes esse jogo pode estar rodando num tablet, num celular, num computador que tem taxas de interação diferentes, né, taxas de resposta diferentes, e isso pode acabar amarrando o teu jogo em algum tipo de hardware específico, né? Então a gente acaba, em alguns casos, trocando o update por fixed update, definindo o tempo de interação, para que a aplicação, para que o jogo tenha o mesmo tempo de resposta em qualquer hardware que ele venha a ser executado, né? O Berval, legal você ter falado isso, porque na outra aula eu não comentei sobre essa diferença entre os dois updates. Então, basicamente, de funcionalidade é a mesma, tá? A única diferença é a questão do número de vezes que esse método é recarregado dentro de um período de 1 segundo, que é o padrão de medição de tempo, né? Tá? Então, feito isso, o duplo clique aqui, ele vai me trazer a minha ideia que está ligada com a Unity para a escrita de código. Eu gosto muito do Microsoft Visual Studio, né? Só que na minha máquina aqui, eu acabei dando uma rateada e perdi, expirou ali, e aí eu tive que trocar, tá? Mas se você vier aqui, ó, não sei se na versão nova é no mesmo local, mas eu acho que é em Edit, Preferences, deixa eu ver aqui, ó, External Tools. Aqui na primeira opção, ó, External Script Editor, ele tem os editores que estão instalados na tua máquina e tu pode selecionar. O meu estava com o Microsoft Visual Studio, eu tenho que tirar um tempinho depois para fazer o desbloqueio da licença dele novamente, mas eu peguei e troquei para o Visual Studio Code, né? Problemas com isso? Não, não tem problemas. É que daí no Visual Studio Code você tem que instalar alguns plugins do C Sharp ali, de algumas coisas para ele poder ter o autocompletar. Acredito que a gente vai perder a característica do autocompletar aqui, né? No Microsoft Visual Studio, quando você baixa com a Unity, já instala e libera tudo certinho, ele já vem com esse autocompletar bem certinho, que é bem importante, né? Até porque também vocês não têm experiência com C Sharp,
isso acaba sendo uma ferramenta bastante interessante, tá? Eu também estou sem o autocompletar hoje, tá? Eu dei o duplo clique no meu script. No meu caso aqui, ele vai trazer Visual Studio Code e vai me trazer sai fora. Ele vai trazer aqui para mim o meu script carregado. Eu vou fazer olha, está dizendo aqui, ó, ele recomenda a instalação da extensão, né? Mas agora eu não vou mexer com isso. Então, o que acontece? Quando você tem um script dentro de um Game Object, geralmente esse script ele interage com outros componentes. Por exemplo, eu vou querer movimentar o meu objeto aqui. Quando eu vou movimentar um objeto, automaticamente eu estou interagindo com um componente de física dele. Então, eu estou interagindo com objetos externos a esta classe. Então, nesse caso, a gente precisa fazer uma importação, criar um componente local para poder referenciar aquele componente que está inserido no objeto. E isso a gente faz uma vez só. Então, por isso a gente acaba fazendo no método start, né? Se você pegar lá o nosso slide, a gente começa com o Rigibody, ó. Então, é um componente que, quando inserido em um object, habilita as forças da física. Então, eu teria que pegar aqui na Unity, né? Então, vamos pegar aqui a nossa esfera, por exemplo, e vamos ver o que ele já tem de componentes inseridos, né? Ele já vem com o Sphere Collider, né? Depois a gente vai ver o que esse cara faz. Tem o Transform, que é um componente relacionado a posicionamento desses caras ali dentro, mas a gente não tem um Rigibody, né? Então, eu vou vir aqui ó, em ADD componente, ou se não posso ir lá e pegar o componente lá por cima, mas aqui é o mais fácil, ó, ADD componente. E ele vai ter todas as questões aqui, ó. Tá? Eu posso ter física, ó, né? Física 2D, física 3D, tem todas essas questões, né? Como a gente já sabe o nome do componente, ele já acha mais rapidamente, ó. Ó, o Rigibody, e aí ele já está inserido aqui no nosso Game Object. Obviamente, ele tem um conjunto de características ali dentro, né? E a gente vai brincar um pouquinho com essas características dentro desse Game Object e também vamos interagir com essas características via script, né? Então, agora eu já tenho nesse Game Object aqui, ó, um componente de física inserido. Obviamente que eu não mexi em nada, não mexi na massa desse cara, eu não mexi em drag, em angular drag, que são as propriedades relativas à ação do ar sobre o Game Object no momento do deslocamento dele, né? Se ele vai ter gravidade em cima dele ou não, né? Se eu desligo a gravidade, por exemplo, e eu acabo rodando esse jogo, se eu notar que a gente não tem efeito prático nesse cara, mas se eu venho lá e altero aqui, coloco gravidade nele, a gente já vai ter esse elemento tendo um deslocamento, né? Então ele já tem um elemento de física já inserido sobre ele, ó. Se eu desligar a gravidade aqui e eu levantar ele, ele já não cai, né? Relembrando que eu mexi na propriedade aqui, no atributo, com o jogo rodando, ó. Quando eu parar de rodar, ele vai voltar para a característica anterior, tá? Ele permite que eu faça isso, mas ele volta para uma característica anterior, tá? Óbvio, depois eu vou inserir essas coisas nos outros também, né? Já vou inserir aqui já nesse cilindro também. O botão Rigibody, ele já vai ter elemento de física também. A massa, a gente pode mudar, aumentar um pouquinho a massa, né? Tem uma massa de 5, tem um elemento um pouquinho mais robusto aqui.
Isso só vai mudar um pouquinho a forma como ele vai fazer o elemento se deslocar em função da gravidade. Tem uma massa maior e vai cair com uma velocidade um pouquinho maior. Tá? Então, só para exemplificar essas coisas aí. Falando especificamente do script, eu acho que ele está carregado aqui em algum lugar. Isso. Então, agora eu vou dizer o seguinte, eu quero que o meu script que eu estou montando aqui, ele venha interagir com os componentes que estão no GameObject que eu vou utilizar. Eu vou fazer um script aqui que seja genérico, então eu não preciso definir um script para cubo, um script para esfera, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o script interagir com um componente de física e movimentar esses caras automaticamente, né? Então, para que isso seja possível, eu vou ter que criar um objeto que eu vou chamar aqui de rigid body, é o tipo dele, sempre o tipo na frente, eu vou botar o nome dele de rigid B. Deixa eu ver se rigid body escreve assim. Se eu voltar para cá que tiver erro, ele já vai trazer para mim o erro de escrita aqui, ó. Não tem erro de escrita, então é o rigid body mesmo. Aqui eu ainda não estou tratando as questões de orientação a objeto, de todo o objeto que criar privado, né, encapsulado. Para quê? Para que só consiga interagir com esse objeto métodos da própria classe, né, e uma classe externa, para interagir com ele, tem que fazer uso dos métodos que permitem fazer o encapsulamento, né, get, set. Lembrando que o get é o método que a gente recupera um objeto, e o set é o método onde a gente faz a setagem de um objeto, né? Na orientação a objeto, muitas pessoas pensam que o get é para ler e o set é para setar, né? Na grande maioria dos casos é isso que acontece. Porém, o método set, ele não é um método especificamente para que você sete um valor. Geralmente, né, nas questões de orientação a objeto, é no método set que você tem as regras relativas à alteração daquele atributo especificamente, né? Então, o que pode ser feito, o que não pode. Mas, para nós, num primeiro momento, a gente vai utilizar eles como objeto, método para leitura e escrita no objeto, tá? Então, eu criei um rigid body aqui, e aí no método start eu preciso dizer que esse que eu criei, que é o rigid B, ele vai receber... deixa eu me lembrar, o método é alguma coisa componente. Neurônio central entrando em funcionamento, get component. Get component. E aqui eu vou dizer que é um rigid body. É isso. Get component. Eu acho que o sintaxe é esse. Vamos salvar aqui e voltar lá na Unity para ver se ele vai achar algum erro de sintaxe para a gente ali. Esse é o problema, a gente está trabalhando sem o autocompletar, né? Mas ainda estou com uns 2 neurônios funcionando na quarta-feira. Então, a gente está já com ele carregado. A gente já tem acesso ao componente rigid body desses elementos, né? Então, quando a gente movimenta alguma coisa usando as características de física de um elemento, imagina... a minha câmera está aparecendo aí, tá vendo a caixinha do óculos aqui? Sim, Roberval, tá sim. Então tá. Então, imagina que eu preciso movimentar esse objeto aqui. Então, eu vou aplicar uma força sobre ele. Ele vai ter uma velocidade de deslocamento, né? Então, quando eu desloco ele, que aplico uma força, a gente tem forças agindo sobre esse corpo em diversos ângulos, né? São as forças axiais. Me ajude a engenheira que está na aula aí para ver se eu não estou falando coisas sem nexo, né? E aí, o que acontece? A gente tem um vetor de deslocamento para isso, x, y, z, porque a gente tem um projeto rodando em 3D. Então, quando você desloca um elemento, você precisa aplicar uma força e carregar um vetor de posições, né? Dizer para onde que esse objeto está indo
ali no nosso caso, né, no nosso plano cartesiano aqui. Então, para que isso seja possível, eu vou criar mais um objeto aqui, ó, do tipo inteiro, chamado speed, que vai ser a nossa velocidade. E o objeto de posições, eu não vou criar aqui global, eu vou criar local dentro do método, porque ele vai ser recarregado a cada momento, né? Então, eu tenho um objeto, um atributo, desculpa, que eu vou trabalhar, que vai ser a velocidade. E aqui no update, né? Então, que é aquele método que é recarregado várias vezes durante um determinado momento, eu vou criar um vetor, né? Uma matriz de posições, onde eu vou ter x, y, z. Dentro do C Sharp, a gente tem tipos específicos para isso, né? No nosso caso, como é um vetor de 3 posições, eu vou criar um vector tree. Então, ele já tem dentro da ferramenta, né? Esse é o tipo específico. E eu vou dar o nome para esse cara aqui de posição, tá? E aí, eu vou dizer que eu vou instanciar ele, new vector tree, e aí ele tem 3 posições. A grosso modo seria x, y e z, tá? O que que acontece? X, Y e Z. Como a gente eu só vou movimentar ele para um lado, né, para a esquerda, para a direita, para frente e para trás, eu vou acabar desconsiderando o terceiro eixo tridimensional. Então, esse cara aqui, ó, eu vou dizer que é zero. E o X e Z, eu vou trabalhar com leituras de valores do teclado, para o cara movimentar a seta para um lado e para o outro, para frente e para trás. Dentro da Unity, já existe pré-definições dessas teclas, né? Se você pegar lá no menu Edit, lá em Preferences, você tem... Deixa eu ver onde é que está isso. Deixa eu só me lembrar onde é que fica isso dentro da ferramenta. Não. Eu olhei isso semana passada, mas também não tô lembrando. Cara, a gente acaba escrevendo pouco. Aham. Não, acho que é aqui, ó. Em Edit, Project Settings. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas depois eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou procurar depois onde é que fica isso daqui, que são valores pré-determinados para a movimentação dos objetos, né? Então a gente tem lá a leitura pré-definidas, pré-colocadas dentro da ferramenta, né? Então são entradas que a gente acaba essas forças que são empregadas, né? O comando que faz isso é o input get axis, né? E aí eu tenho que dizer para ele o que eu quero fazer leitura. É isso que eu queria mostrar para vocês. Porque tem já esses valores pré-definidos. Se você pegar aqui o valor que a gente vai trabalhar aqui, que é horizontal, com H maiúsculo, ó, já está pré-definido que ele está lendo as setas do teclado para um lado e para o outro. Né? E esse outro Z aqui, ó, a gente vai trocar também por um input get axis, só que daí eu vou pegar o valor vertical. Né? Então, nesse momento aqui, eu estou fazendo eu estou carregando valores para dentro desse vetor de posições. Estou pegando x e z, porque aqui no caso o y é o que define se eu vou trabalhar o eixo tridimensional. Nesse caso, eu não vou trabalhar. Porém, essa codificação que nós fizemos aqui, ela ainda não tem efeito prático, porque eu fiz a leitura desse vetor de posições. Então tá, vamos continuar. Então aqui na linha de cima, então eu montei o vetor de posições e embaixo eu peguei a física
do objeto que for receber o script, e na propriedade velocity eu faço a velocidade vezes a posição, né? Ok? Tranquilo? Porém, o que acontece? Essa velocidade aqui, ó, ela está zerada. Então, eu vou pegar aqui dentro desse método e vou setar diretamente uma velocidade para ela. Volto a frisar novamente. As questões de orientação a objeto não estão sendo respeitadas. Eu estou mexendo direto no valor de um atributo, sem usar encapsulamento, eles não estão privados. Estou fazendo de uma forma que o sintaxe seja o mais simples possível. Tá? Feito Wilson, né? Salvamos, vamos ver se está tudo ok. Rigibody, speed, pá, aqui, velocidade, tal e tal. Teoricamente é isso, salvamos, vamos voltar para lá. Ele está apresentando para nós a rede de sintaxe aqui. Vamos ver o que ele está dizendo. Input get access. Provavelmente é maiúsculo e minúsculo nesse negócio aqui. Deixa eu ver se o A é minúsculo. Não. Input get access. Input.getAccess. Ah, tá, desculpa. É uma subpropriedade. É uma propriedade do comando. Boa, obrigado, Thay. Vamos ver se foi. E o get access, G maiúsculo ou maiúsculo, né? Listo, fechou. Então, deixa eu salvar aqui. Se a gente rodar isso daqui, ó, qual é o efeito que isso tem sobre o nosso jogo? Nenhum. Porque eu tenho um script desenvolvido, eu tenho aqui objetos, mas eu não inseri esse script em ninguém, né? Então, se eu pegar agora... Oh, meu Deus. Se eu pegar esse script aqui, ó, eu posso arrastar ele para dentro do meu game object. Então, por exemplo, posso pegar esse cara daqui e arrastar para lá, vai funcionar. Posso pegar e adicionar por aqui também, ó. Script, ele vai mostrar os que eu tenho, também funciona da mesma forma, tá? Então, meu script em movimento já está nesse cara aqui, ó. Se eu rodar esse negócio, ó, eu consigo já movimentar, ó, para frente, para trás, para um lado e para o outro. Quando eu encosto no chão, se eu notar que ele tem a propriedade de ele tá rolando, né? Um objeto, ele é uma esfera, né? Aqui, eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre a física para vocês ali, ó. Que eu tenho aqui em Constraints, eu tenho Freeze Position e Freeze Rotation. O que eu posso fazer isso? Eu posso dizer, por exemplo, que ele não se movimenta no ângulo X, Y, Z. Então, mesmo que eu tenha o script lá, ó, eu movimento ele e nada acontece, ó. Ou eu posso dizer assim, não, eu quero travar só o X, o Y e o Z está liberado. Então, se eu vier aqui, ó, para um lado e para o outro não vai, agora para frente e para trás, ela vai, ó. Eu só travei para um lado e para o outro. Né? Ou, não, destrava para um lado e para o outro e trava para frente e para trás. Então, ó, para um lado e para o outro ele movimenta, para frente e para trás. Aí vai depender como é que você faz o travamento. Eu posso também, se você notar, ele está girando, ó. Ele está com o rotation ligado. Mas eu posso vir aqui e dizer que ele não vai rodar, ó. Então, quando eu movimento o objeto, ele vai para um lado e para o outro, mas sem ter as questões de rotação. Tá? Isso aqui a gente vai usar bastante depois do nosso jogo, porque como vai ser um jogo com uma bolinha, ela bate na parede, ela tem um momento de reflexão de ângulo, a rotação ela interfere nesses cálculos. Então, a gente acaba usando ela sem rotação. Né? Então, são características que você pode ir brincando e alterando ali. Tá? Se eu pegar e botar esse script no cilindro também, ó, você vai notar que a gente tem uma movimentação
simultânea, né, dos dois elementos. Ó. Para um lado, ele volta para frente, para trás. Se passar do plano, ele vai cair, ó. Vou botar os dois para fora aqui. Certo? Então, esses movimentos eles estão inseridos nos objetos. Notem que é um script só que está inserido como componente, né, um dos componentes aqui desse meu game object, certo? Então, eu tenho a minha codificação aqui. Ok? Podemos prosseguir aí, Tayana? Vamos lá, Roberval. Tá. Deixa eu fazer a projeção do slide novamente. Então, aqui, ó, nós trabalhamos com o Rigibody, né? E aí ele tem algumas propriedades que são interessantes, né? Mass, então controla a massa de um objeto. E aí eu trago uma observação bem importante. Ó. A força necessária para movimentar um objeto, ela é diretamente relacionada à massa do mesmo, ou seja, quanto maior a massa, mais força se fará para movimentar, né? Então imagina, se você tem uma bola de isopor, você faz menos força para movimentar essa bola, né? Se é uma bolinha de aço, você precisa fazer mais força para movimentar ela. Porém, com o passar da movimentação, uma bola de isopor, ela tem um movimento com uma durabilidade de movimento menor do que uma bola de aço. Ela vai parar mais rapidamente. Então, a massa ela é muito importante. São coisas, é uma das propriedades que tem que se observar, né? Outras propriedades do drag e o angular drag, né? O drag ele controla a resistência do ar que afeta o objeto. Então, tem, por exemplo, uma bola em movimento, quanto que o ar ele afeta essa resistência, né? Isso aí dá para alterar a velocidade de movimento, alterando esta propriedade, sem mexer propriamente na velocidade, na propriedade velocity, por exemplo, né? E esse angular drag é para quando você tem aquela questão de rotação habilitada, quanto que essa resistência vai agir sobre esse elemento que está sobre ação de torque, né, de força de tração. Tá? Então, são propriedades para você ir brincando, trocando os valores e vendo o efeito prático disso, né? Ok? Daí, use gravity, né? Ele ativa ou desativa a força da gravidade, a gente já brincou um pouquinho ali. Essa kinematic aqui, ela desativa a física sobre o objeto, mas permite que ele interaja com a física de outro objeto. Eu até usei um exemplo disso na primeira aula, aquele joguinho do Pac-Man, quando você come a pastilhinha lá, você consegue, o Pac-Man consegue passar por dentro dos fantasminhas, né? Então ele detecta que teve uma interação de colisão com uma outra coisa, né? De um outro objeto, mas ele desconsidera a ação dessa colisão, por exemplo, dentro do próprio objeto, né? Essa outra propriedade aqui, ó, Collision Detect, ela é bem interessante. Imagina que você arremessa uma bola contra uma parede, aqui dentro da Unity. Então, em um determinado momento, a bolinha vai colidir na parede. Isso vai disparar um método que trata a colisão. Porém, os corpos eles continuam em movimento, então ela vai passar um pedaço para dentro da parede, né? Então, essa Collision Detect, ela pode ser utilizada para que não ocorra essa ultrapassagem de um elemento pelo outro quando ocorrer a colisão. Porque método detectado, até que isso seja tratado, existe um delayzinho e esses objetos podem acabar se fazendo uma interpolação de um pelo outro, né? Então, é uma propriedade que, em um determinado momento do jogo, a gente vai ter que trabalhar com ela para tratar as questões de colisão e ultrapassagem de um elemento para o outro, né? A constraint, a gente mexeu ali, rotação dos eixos, né? Movimento e rotação, são as principais propriedades do Rigibody. Então, são tão documentadas aqui, já falou um pouquinho, brincou um pouquinho com elas ali, mas é importante que vocês façam as suas brincadeiras, os seus exemplos aí, né?
Na sequência, então, a gente tem os colliders, né, que são os colisores. Então, ele que define a forma como um game object vai tratar as colisões da física, né? Aqui a gente está dizendo assim, ó, cada tipo de colisor possui suas próprias propriedades e geralmente elas definem o tamanho e a forma do colisor. É porque se você olhar ali, você tem box collider, sphere collider, cube collider, que é o quê? Quando você tem, imagina esse elemento aqui, ó, e você quer detectar a colisão nele, você tem que ter toda essa área bem delimitada, para quando ela encostar em alguma coisa, os métodos que tratam isso sejam disparados. Então, tem colisores com os mais diversos, as mais diversas formas. E também tem colisores de formas abertas que permitem que você vá clicando e defina os locais de colisão. Por exemplo, um bonequinho que tem braço e perna, você não pode botar um quadrado em redor dele e dizer que vai colidir, né? Poder você pode, mas a definição, a qualidade, né, da onde você está vendo essa colisão fica muito menor. Né? Então, para isso que existem os diversos colisores dentro da ferramenta, né? E aí, dentro dos colisores, a gente tem lá o trigger, né, que é a propriedade que ativada, ela permite que os objetos passem pelo colisor e não sejam afetados. Então, por exemplo, aqui trabalhando em conjunto com a Kinematic lá do Rigibori, aqui, por exemplo, ó, aqui, bem o exemplo que eu dei, né? Um elemento passou pelo outro e não sejam afetados. A gente não tem nenhum problema com isso, né? Material, center, para ver qual é o centro do objeto de colisão. Então, são propriedades simples desses componentes e nós vamos trabalhar com elas, já estamos trabalhando com elas na prática, ali só para deixá-las documentadas e vocês poderem depois terem como fonte de pesquisa, né? Estou no ar ainda, Tayana? Então, gente, aqui a gente já trabalhou em cima dos scripts, né? Então, aqui, ó, o comportamento então, dos game objects, ele é controlado, né, pelos componentes ligados a ele. A Unity permite que você crie seus próprios componentes usando scripts, né? Isso aí permite que você adicione eventos ao jogo, modifique propriedades e assim por diante, né? A gente está falando que a gente vai usar o C Sharp, não o Unity Script, né, a linguagem que a gente vai utilizar. Aqui o que eu falei já hoje sobre o MonoBehavior, né, que é uma classe que já herda de MonoBehavior, já vem com algumas características, né? E aí, uma coisa bastante interessante, que quando você tem um objeto igual aqui, ó, você tem vários componentes aqui dentro, né? E esses componentes, eles têm atributos. Então, eu tenho aqui dentro do transform, do meu componente transform, eu tenho position, eu tenho rotation, eu tenho scale, eu tenho vários atributos aqui dentro. Mas se você olhar no meu componente movimenta, aqui, né, no meu script, eu não tenho nada aqui. Ó. Só que eu tenho atributos lá no meu script. Eu tenho o atributo speed, por exemplo, né? Eu tenho atributos que de repente eu quero que apareçam ali. Como é que eu faço para esses componentes aparecerem lá, né? Então, uma forma é mexer com os modificadores de acesso. Se eu botar um public aqui, ó, e eu voltar para cá, vocês vão notar aqui, ó, no meu script aqui, ó, eu já tenho ele aparecendo. Né? Então, se esse cara está público, ele já aparece como um atributo. Isso facilita algumas coisas, tipo assim, ó, eu não preciso mais dessa linha física aqui, ó. Né? Porque, como eu tenho o atributo aqui, ó, eu posso mexer, por exemplo, em tempo de execução nele, né? Vou rodar aqui. Ó, por exemplo, aqui não vai movimentar nada, porque a minha speed está zerada, ó, mesmo movimentando para um lado e para o outro. Ó. Mas se eu vier aqui alterar a velocidade para botar 50, para ficar bem rápido. Vocês já vão ver que já vai, ó, já está funcionando.
Então, eu posso setar direto aqui, ó. Opa. Ou 5. Ali vai ficar uma velocidade um pouquinho mais lenta de movimentação, né? Tá? Porém, é interessante que a gente consiga mexer nessas características lá, né? Então, se você olhar lá nos nossos slides, eu falo um pouco sobre os atributos. Ó. São marcadores, né, inseridos em um script que tem a função de indicar um comportamento especial para um GameObject, né? Então, geralmente, quando nós tratamos um atributo, né, a grosso modo, uma variável dentro de um script, a gente acaba não colocando elas como pública, a gente acaba colocando como privada, para que ela só tenha a sua alteração ligada aos métodos get, set. Tudo bem que eu não vou fazer get, set agora, porque não é o meu objetivo ainda, mas eu já quero que esses caras aqui comecem a aparecer lá dentro do inspector dos objetos, né? Então, aqui no slide, eu estou dizendo, ó, os atributos eles são delimitados por conchetes, não tem ponto e vírgula no final da linha, e é assim que eu trabalho. São esses aqui, a gente tem, ó, serialize field, aqui tem um errinho, não é serialize, é serialize field, a gente tem hide inspector, multiline, header, space, tooltip, context menu item, range. Então, essas são características que a gente consegue mudando, né? Então, vamos fazer uma alteração aqui, a serialize field. Então, ela apresenta no inspector as variáveis do GameObject declaradas como privadas. Então, se você declara como privada, essa variável, ela acaba não aparecendo aqui no script, ó. Certo? Então, mas eu quero que ela apareça, mesmo ela sendo privada, eu sabendo que eu só mexo ela com get, set, então como é que eu faço isso? Eu crio entre conchetes, antes do nome da variável, serialize, deixa eu ver se field é F maiúsculo, acho que não. Serialize field. Vamos ver se é isso, se ele vai dar erro de sintaxe. Deu erro de sintaxe. Vamos ver se o F é maiúsculo. Serialize field. Ó, sem erro de sintaxe. E agora, mesmo estando privado lá, ele já apareceu aqui, ó. Eu já consigo trocar o valor da variável aqui, ó, do meu atributo, né? Por quê? Porque eu botei o serialize field antes desse cara aqui, tá? Então, quando a gente tem privado, que vai ser a grande maioria dos nossos casos, eu consigo mesmo assim mostrar esse cara ali, tá? Eu vou até criar mais alguns atributos, mesmo não usando no código, mas supondo que eu tivesse aqui, ó, um string nome jogador e deixa eu botar aqui um inteiro número vidas. Eu vou botar esses caras privado. Tá? Estamos no ar? Estamos sim, tudo certo. Então, criei esses atributos. Eles não vão aparecer aqui no meu inspector por enquanto, ó. Porém, se eu vier aqui e pegar essa linha aqui, a gente já vai ter esses atributos aparecendo lá no inspector, ó. Beleza? É óbvio que é uma string, né? E aqui é valor numérico. Isso aqui já é da função, ó. Quando ele sabe que é um valor numérico, já está pronto. Se tu clicar ali e vai para o lado, ó, ele vai alterando o valor, ó. Isso já está definido nele, ó. Você pode digitar
né? Ou você pode vir aqui e clicar, isso já é pronto, você não precisa desenvolver nada, os que são numéricos, né? Aqui, como são números inteiros, ele está trabalhando sem ponto flutuante. Se eu botasse um float lá, ele ia trabalhar com casas decimais aqui, né? Igual tem lá em cima, ó, trabalhando com casas decimais, ó. Certo? Ok. Vamos pegar aqui, ó. Então, essa é uma primeira propriedade de atributo que a gente trabalhou, serialize field. Não tem esse Dzinho ali, hein? Se você olhar no código aqui, tá certinho, ó, serialize field. Tá? Uma outra propriedade que a gente tem é o hide inspector, é quando a gente precisa fazer o inverso. Ó, eu tenho uma variável que é pública, por exemplo, vamos supor que o número de vidas seja pública. E aí, ela já iria aparecer automaticamente lá no meu inspector. Mas eu posso dizer o seguinte, eu não quero que o número de vidas apareça aqui. Eu quero esconder. Então, eu vou ter o hide in inspector. Então, mesmo sendo uma propriedade com marcador public, ela não está aparecendo aqui. Ó. Então, eu posso fazer isso também. Mais uma propriedadezinha dos atributos aí. Ó. Tem várias, nós vamos ver umas 7, 8 aí, né? Vamos passando. São simples também, né? Multiline é que, assim, ó, por padrão, quando você define uma variável do tipo string, ela fica com uma linha de texto, né? Então, se você quisesse colocar várias linhas ali dentro, aonde daria o final da linha, o usuário teria que conhecer um pouquinho sobre programação, por exemplo, quando a gente precisa lá de um delimitador lá para definir salto de linha, tabulação, né, para quem já mexer um pouquinho com Java, com C++, né? Barra N define um salto de linha. Então, isso não é legal para o usuário, né? Então, a gente acaba permitindo essa multiline quando a gente sabe que vai ter um número maior de linhas e aí o salto de linha já está ligado com o enter, né? Então, aqui está o exemplinho, ó, um multiline e entre parênteses quantas linhas que você quer. Não quer dizer que o texto tem que ter no máximo 10 linhas, é que tem espaço de tela delimitado para 10, mas ele vai fazer o rolamento se tiver mais que isso, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui ó, o nome do jogador, eu botei serialize field e na sequência eu vou botar multiline, tudo minúsculo, só multiline, e eu vou dizer que serão, por exemplo, 5 linhas. Deixa eu atualizar ali. Então o nome do jogador eu tenho 5 linhas, não quer dizer que eu não possa ter mais que isso, ó. Ele vai rolando, né? Mas em tela eu tenho um espaço relativo a 5 linhas delimitado. Se eu quiser alterar isso e botar para, por exemplo, 15 linhas, eu vou ter um espaço maior reservado aqui para o texto, né? Então é isso que ele define, qual é o espaço que a gente tem aqui, ó. Propriedadezinha bem legal também. Vou botar menos aqui, vou deixar só umas 3. Notem que eu trabalhei 2 propriedades em conjunto, né? Multiline. Beleza. Tá, de vez em quando me diz se tá vivo aí, se tá no ar os negócios aí. Não, pode deixar. Bom, o header, né? Então, é uma propriedade que representa um cabeçalho. Então, se você notar aqui nessa telinha aqui do lado, ó, geralmente a gente faz isso para criar categorias, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o nome do jogador, velocidade, número de vida, são dados do jogador. Agora, dados do gameplay, ó, ponto, sei lá, né? Várias coisas. Eu só criei aqui como diria, categorias para isso, né? Então, é bem fácil também, ó. Por exemplo, vamos botar aqui um título para isso daqui, ó, quer ver?
header, entre aspas, vamos botar aqui, dados do jogo. Opa. Ele vai ter que criar uma categoria, né? Ali em cima, pra gente. Vamos ver se ele vai criar certinho. Ó, dados do jogo, a categoria, daí eu tenho speed e nome do jogador, né? Eu posso criar uma categoria legal para isso. Não sei se tem alguma aqui que tem categoria criada que a gente consiga ver. Eu acho que... Regibor, eu acho que tem. Ó, aqui, ó. Constraints, é uma categoria. Tá vendo? Dentro tem outras coisas aqui, né? Então, eu posso criar categorias. É legalzinho também. No nosso aqui, então, vamos carregar o nosso script aqui. Agora a gente tem uma categoria. Então, é bem fácil. As categorias também são importantes quando a gente tem muitos atributos, né? Daí a gente consegue organizar isso de uma forma mais fácil, né? Para os usuários conseguirem, enfim, se localizarem ali Sim, por nessa exemplo, no nosso quantidade de jogo lá, depois atributos, a né? gente pode botar, tipo, atributos do jogador, atributos do jogo em si, velocidade de locomoção da bola, né, características de reflexão, tudo isso a gente pode dividir por categorias, né? Exatamente, facilita. Sim. Então aí, header foi também. Space aqui é legal, é mais ou menos para definir esse espacinho entre uma linha e outra, se a gente quer organizar mais, né? Então, se eu botar aqui, por exemplo, ó, entre nome de jogador e número de vidas, eu quero botar aqui um space de 20. Então, ele deixa um espacinho ali, ó. Tá? Se você anotar aqui, ó. Opa. Ele aumentou aqui, ó. Um espaço entre um dado e o outro aqui, ó. Se eu aumentar esse valor aqui, ó, vamos botar para 50, por exemplo. A gente vai ver um espaço maior, fica mais fácil de identificar. A gente fica um espaço maior entre um dado e o outro. Basicamente é isso, tá? É bom quando você tem já mais atributos, a gente tem poucos ali, né? Vamos ver o que nós temos mais lá. Space também é bem simplesinho. Tooltip. Esse aqui também é legal. Esse aqui é aquelas mensagens curtas para quando você passa o mouse em cima de alguma coisa, né? E ele dá a mensagem. Deixa eu pegar aqui na própria Unity. Se você deixa... Vou pegar um que tem aqui, ó. Ó. Ele tá dando uma mensagem, tá vendo? Quando fica em cima, ó. Então eu consigo fazer isso também. Então, por exemplo, eu vou botar aqui em cima do nome do jogador. Eu vou dizer aqui, ó. Tooltip. Opa. Vou botar assim, ó. Nome do jogador. Eu posso fazer isso. Vamos ver se não tem erro de sintaxe. Se não tiver, a gente leva o mouse em cima e a mensagem já apareceu. Nome do jogador. Certo? Isso que acontece na maioria das linguagens. Quem já mexeu um pouquinho com Java, lá, com Eclipse, com NetBeans, com IntelliJ, alguma dessas ideias aí já notou isso em algum lugar lá. É um helpzinho curto, né? Uma mensagem de ajuda assim rápida. Aqui eu acho interessante que algumas ideias que eu uso daí para programar em Java, elas mostram a mensagem, mas por um determinado tempo, né? Um X número de segundos e já tira. Aqui, enquanto o mouse estiver ali em cima, ela vai ficar ali aparecendo, tá? Fácil também. Essa aqui é legal, Context Menu Item. Esse atributo, ele serve para a gente criar aqueles menus suspensos, aqueles menus acionados com o botão direito do mouse, né? Se você pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui a Unity, quando você, por exemplo, clica com o botão direito do mouse aqui, ó, abre esse menuzinho. Então eu quero
fazer isso aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, em cima de dados do... Aqui, dados do jogador, aqui, coisa e tal. Eu vou botar assim, ó. Context menu item. E nesse cara aqui, context menu item, eu vou botar assim, ó. Entre aspas, vírgula, entre aspas. Como é que isso funciona? Isso funciona assim, ó. A primeira parte, entre aspas, é o que vai aparecer no menuzinho. Eu vou botar assim, ó. Reset. E vou botar limpar aqui. O primeiro texto é o que vai aparecer no menu. O segundo texto, ele faz referência a um método que você tem que criar. Então, eu vou criar esse método aqui, ó. Que é ele que vai fazer a ação para quando clicar no botão direito do mouse. Então, eu vou ter aqui, ó. Public, void, limpa. E aí aqui eu vou dizer assim, ó. Nome do jogador recebe nada. Número de vidas recebe 0. Então, quando faz reset, o número de vidas vai para 3, volta para o normal. Então, eu estou dizendo isso, que quando o cara clicar com o botão direito do mouse, eu vou apresentar no menu uma opção reset e ela vai fazer isso com os valores. Vamos ver se funcionou, vamos ver se não tem erro de sintaxe. Ó, botão direito. Vai aparecer um erro ali no console. Opa, é verdade. Literal. Tá. Deixa eu arrastar um pouco para o lado, ver se não tem erro de context menu item. Deixa eu ver aqui. Context menu item, reset, vírgula. Que ele identificou como erro aqui, vamos verificar. Ele está procurando também. Eu acho que pode ser isso daqui. Nome do jogador. Context menu item. Mas ele teria que ter trocado essa cor aqui. Eu não sei porque que ele não trocou. Está separado por vírgula, está entre chaves, parênteses ali certinho. Salvamos, voltando para cá para ver o que ele vai dizer para a gente. Empty character, literal. Vamos escrever novamente esse negócio aqui. Limpar ou limpar? Ah, tá aqui o erro. É esse aqui, quer ver? Então, deixa eu ver o que ele está dizendo para mim ainda. Que eu nunca utilizei. É porque o que acontece? É uma string, né? E eu estava igualando a nada com um aspas simples. Ele estava pensando que era um char. É um char lá, né? Então, foi uma rateada do professor aí. Feito isso, ó, o nome do jogador já apareceu o reset ali, ó. Certo? Se eu clicar, ó, reset, ele zerou o que eu tinha falado lá, ó, que era o nome do jogador. Ah, o número de vidas eu tirei daqui, né? Deixa eu botar o número de vidas de volta aqui.
Vou tirar esse hide daqui. Ó, supor que tivesse um textinho aqui também, né? Ó, cliquei com o botão direito, fiz um reset, ó, ele limpou aqui e o número de vidas voltou para 3. Vamos supor que tinha 5 aqui e alguma coisa aqui, ó. Reset, ele vai zerar aquele cara ali, ó, voltou para 3 aqui, tá? Então, basicamente é isso que ele faz. Ah, professor, se eu quiser duas opções no menu, daí tu precisas fazer duas linhas aqui, ó. Reset, vamos botar uma... só pra gente brincar, né? Zerar tudo. E vamos chamar a função zerar. Então, tem que fazer o método zerar aqui, né? Daí, esse cara fica zerado também. Ó. Então, botão direito. Opa, não apareceu por quê? Nome composto? Tá antes do nome do jogador. Carregou a zerar. Beval, será que ali no número de vidas não tinha que colocar 0? Igual a 0? Não, é porque não apareceu no menu a opção, Ah, tá. tá ligado? Apareceu o reset. E qual o erro que tá dando ali que eu não enxergo? Não tá dando erro, só não tá aparecendo. Só não tá aparecendo. Deixa eu tirar essa mensagem daqui e botar aqui, só pra gente ficar com o menu embaixo do outro. Context menu item, reset, limpar, zerar. Zerar. Deixa eu ver outro texto aqui, deixa eu ver lá. Só para ter um texto diferente, eu quero ver se ele vai... Ele teria que ter funcionado, né? Eu tenho que ter um método limpar e um método zerar. Tá ali. Então, tudo certinho. Public, void, não tá um dentro do outro. Save. Não apareceu. Por quê? Deixa eu tirar um desse aqui. O Beval acho que falou que na linha 33 estava com erro de ponto e vírgula, acho que era isso. É que eu não estou enxergando ali embaixo. Linha 32. Ali, Robin, na linha 32 não tinha que colocar o número de vidas igual a 0? Sim, Isso. pode ser. Aí ele não tá compilando para botar esse cara lá. Vamos ver. Fechou. Resetar, ele vai botar um valor lá 3, né? Vamos botar outra coisa aqui só para a gente ver. E o resetar tudo, 0. Então aqui eu tenho um context menu item com 2 itens, certo? Fechou. Mas temos mais algum ainda, eu acho.
Ah, tá. Tem um errinho aqui nesse slide, eu estava falando com a Tayana antes, que é sempre assim, ó, o context menu item, a primeira opção é o que aparece lá no menuzinho com o botão direito, e a segunda opção é o nome do método. No exemplo aqui, ó, eu tenho dois métodos, ó, reset nome e reset, mas eu só usei aqui, ó, só um context menu item, só o reset. Esse reset aqui que vai aparecer lá, ó, ele starta o método reset nome, então só está sendo rodado esse aqui, ó. Esse aqui não está sendo invocado em momento nenhum. Se eu quiser invocar ele, eu tenho que criar um context menu item com a segunda opção escrita reset, né? Tá? Isso ficou meio confuso, porque parece que são as duas opções do menu, uma sendo essa e a outra sendo a outra, mas não é assim que funciona, tá? Aqui também é uma outra característica bem legal, que é range, que é para quando você tem um valor numérico e você quer definir valor mínimo e valor máximo, né? Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, número de vidas, eu vou ter um range de 0 a 5. 0 a 5, por exemplo. Ó, igual tá no exemplo. Aí o que ele cria? Ele já cria um slider ali para mim, ó. Ele cria um slider e aí eu navego ele preenche lá. Posso preencher aqui também. E aí ele tem um limite. Ah, professor, se eu passar 10, que é um valor, ele aceita? Aceita, mas depois que tu sair, ele vai para o valor máximo, ó, só 5. Então esse já tem um valorzinho pré-definido, é legalzinho também. Para você definir range aí, né? Faixa de valores que aquele atributo trabalha. Se o atributo for, por exemplo, float, ó, que daí é com ponto flutuante, daí ele usa casas decimais, ó. No nosso caso, porque nós não vamos ter 1,5 vidas, né? Vida é algo inteiro, né? Ok? Então, gente, deixa eu parar a apresentação aqui para eu poder ver a professora também aparecendo lá. Parar o compartilhamento. Então, esse primeiro momentinho aqui é um momento para a gente brincar, né? Então, criar os atributos, poder interagir com o jogo, né? Mexer nas propriedades ali direto no inspector, né? Então, é legal, um momento legal. A gente já brincou um pouquinho mais com os scripts, né? Para vocês pegarem um pouquinho de intimidade com a ferramenta. E a gente gostaria de deixar uma atividade para vocês fazerem. Vocês podiam montar um Counter-Strike pronto para a semana que vem já, né, Tayana? Podia ser, né? Acho ótimo, acho que já deu para, né, com o conteúdo que a gente apresentou, acho que já consegue fazer isso, né, minimamente. É. Não, o que a gente gostaria de propor para vocês? Algo bem simples para interagir com aquilo que a gente já está brincando. Gostaria que vocês criassem uma pista de boliche. Tá? Dá para usar muitos dos conhecimentos que vocês tiveram hoje. Um plano daí define o comprimento da pista. Lá no final vocês podem botar cubos, ou se não, vai lá no Asset Store, né, da ferramenta e baixa os pininhos de boliche que deve ter lá, né? Bota a bola, só que vocês não vão jogar, vocês vão fazer a bola se movimentar de acordo com que vocês vão mexendo nas setinhas do teclado. Então vamos dizer que é um boliche com a bola teleguiada, vocês vão poder ir dirigindo a bola para ver contato, né? Ele cair, esse tipo de coisa e tudo. Então é bem interessante, bem legal para vocês irem fazer. Então fica como atividade. Vocês criaram uma piscina de boliche, né? De repente querem baixar alguma texturinha para botar nela, baixar uns pininhos, ou se não usar os cubos, botar a bola. E uma coisa que eu acho interessante, vocês darão uma pesquisadinha, fica como uma dica para vocês também, ver como é que faz para colocar a câmera dentro do objeto. Então, ou seja, pegar a câmera que você tem a visão, inserir ela dentro da bola. Daí, quando a bola for se movimentando, a câmera vai junto, igual aqueles jogos em primeira pessoa, né? Que você vai andando e a câmera vai junto. É simples de fazer.
É só anexar a câmera ao objeto cilíndrico, né, esfera, que provavelmente vocês vão botar aí que vai ser a bola. Então, para vocês irem brincando, tá? Se não tem compromisso com layout, com coisa, não, é algo bem assim, tosco, né? Que é para ter um primeiro contato e vocês vão gostar bastante. É uma atividade bem legal, a gente já fez aqui também. Os meninos aqui, as meninas, né, os meus alunos aqui fizeram, gostaram bastante, eles aprenderam bastante coisa. E aí, isso já vai dar um know-how para vocês, para a gente, para a próxima aula, já começar o desenvolvimento do jogo. Não, acho que fica bem legal, porque eles já, vários desses conceitos que a gente apresentou para eles, eles conseguem fazer, né, Roberval? Isso, né? Então, pessoal, Desculpem um pouco aí dos travamentos, a Tayana ainda vai fazer alguns cortes aí para botar. eu vou editar. Mas hoje foi tenso para gravar essa aula, travou diversas vezes e tal. Vocês vão Nós ver a aula um pouco picada, tá, pessoal? Porque eu vou ter feito os cortes aí. vamos ver se para a próxima aula a gente consegue melhorar um pouquinho nessas conexões aí de internet para fazer uma aula mais constante. Ela até ficou um pouco extensa, porque a gente teve que, em alguns momentos, refazer algumas coisas, né?